Tu conhece o filme Ninguém Pode Saber? Esse filme, que é de 2004, foi dirigido por Hirokazu Koreda e ele é baseado no trágico caso, né, o caso de Sugamo, que foi um acontecimento real, né, muito trágico, que aconteceu em Tóquio, no Japão, em 1988. E o filme, ele conta a história de quatro crianças, né, que são essas aí da imagem, e cujas idades deles variam entre 12 e 5 anos, todos filhos de pais diferentes, né? Eles tinham a mesma mãe, mas não os mesmos pais. E essas crianças, com exceção do mais velho, que tinha acesso ao mundo, né? Ele podia sair, podia fazer algumas coisas, todas as outras viviam escondidas em um pequeno apartamento. E a mãe costumava frequentemente deixá-los sozinhos, né? E até que ela arranjou um novo namorado e simplesmente não voltou mais, né? Ela viajou com ele e não voltou mais, deixando aí os filhos com uma pequena quantia de dinheiro, né? Para poder se virar. E sumiu no mundo. E se no filme a história é extremamente triste, é muito horrível, né? Pesada, então assim, né? Quem não gosta de coisa extremamente triste, por favor, não assistam, né? Porque vocês vão chorar muito, mas muito mesmo. Imagina o que aconteceu na vida real, né? Esse filme ele é considerado uma obra-prima japonesa, né? Ele ganhou diversos prêmios, inclusive em Cannes. E por que eu trouxe ele para vocês? Porque, apesar de eu já querer falar sobre esse filme aqui, né? Eu estava pensando se eu falaria ou não, porque é uma história muito pesada. Mas eu tenho visto constantemente, né, as pessoas irem nos vídeos que tem sobre o dorama A Toca do Leão, né, perguntar se vai ter uma segunda temporada, né, se tem alguma continuação, mensagens de pessoas que gostaram muito, dos atores, né, do Hiroto, do Michito, do Lion, né, e esse filme, Ninguém Pode Saber, marcou a estreia do ator, né, que fez o Hiroto, o irmão mais velho, né, que cuida aí do Michito, que tem autismo no dorama, e depois do sobrinhozinho dele, né, que sofreu abuso dos pais, o Lion. E o ator que faz o Hiroto se chama Yuya Yagira. E o Yuya, ele fez esse filme, né, quando ele tinha 14 anos. E ele ganhou o prêmio de melhor ator, né, no Festival de Cannes. E ele é considerado aí um prodígio, né, porque já tão novo e encantando aí diversas pessoas na atuação dele, que realmente é brilhante nesse filme, né. Então por isso eu decidi trazer aqui para vocês verem que se vocês se encantaram com ele no dorama, né, vocês também vão se encantar com ele nesse filme, porque ele é de um brilhantismo, assim, eu fiquei abismada, né, do profissionalismo dele, tão, assim, novo, e já sabia atuar tão perfeitamente para ser o primeiro papel dele. Eu vou contar para vocês, né, o caso real, um pouco do caso, né, porque é muito extenso, eu vou resumir, e depois eu vou contar um pouquinho do começo do filme, né? O filme, ele tem muitas coisas do caso real, né? Ele tem muitos detalhes do caso real, mas ele também tem a parte da ficção, né? As coisas assim que não são tão parecidas e foram mudadas justamente para não impactar tanto, né? Mas não deixa de pegar a gente assim pelo estômago, de fazer a gente repensar sobre a vida, sobre a questão do abandono, né? Sobre a questão de como as crianças necessitam, né, de auxílio na vida, né? Às vezes, muitas vezes você acha que, não, ela é independente, ela sabe se virar, ela sabe fazer isso, mas nem sempre é assim, né? Não é para tudo também. Então, eu vou contar para vocês um pouco do caso real. O caso real, ele aconteceu em Sugamo, que é um distrito de um bairro chamado Toshima, que é lá em Tóquio, no Japão, né? E esse caso, né, ele na realidade no filme eles são quatro crianças, mas o caso real eles são cinco crianças, né? Todas menores de idade, né, a gente não sabe os nomes deles reais, porque a imprensa, né, e também a polícia e tudo mais, eles nomearam as crianças de ABCDE,
E a criancinha mais nova, né, eram 3 meninos e 2 meninas. O menino mais novo, ele acabou falecendo aí logo após o seu nascimento. Então, ficaram na realidade os 2 meninos mais velhos e as 2 menininhas, né? E esses 4 meninos, né, como eu falei, nenhum tinham pais iguais, né? A gente também não sabe o paradeiro dos pais deles, não sabe a identidade deles. E eles 4, né, eles viviam num pequeno apartamento junto com a mãe, né, de maneira, os 3 mais novos de maneira clandestina. O único que podia sair, né, ver a rua e tudo mais era o mais velho. Nenhum dos 4 chegou a estudar, nenhum dos 4 tem, tirando os 3 mais, o mais velho, né, os 3 mais novos, nenhum tinha um registro civil. Então era assim, uma situação muito precária. E em 1987, né, após a mãe deles conhecer um novo namorado, ela já deixava eles frequentemente, né, em casa e tudo mais, para ir trabalhar, para sair de noite, para conhecer novos caras, essas coisas, né? Ela, depois de conhecer esse cara, em 1987, ela acabou indo embora, né, e deixando as crianças sozinhas, com o equivalente aí a R$ 1.750 para eles se virarem, né? Eles tinham que pagar o aluguel, tinham que tentar comer alguma coisa com esse valor. E aí, em 1988, né, a criança mais nova, né, o irmãozinho mais novo deles, ele saiu para passear com o mais velho, né? Eles foram aí fazer alguma coisa na rua e o mais velho encontrou uns amigos dele, né? E esses amigos aí, numa brincadeira aí horrível, né? Acabaram matando essa criancinha mais nova. E o mais velho ficou desesperado, então ele pediu a ajuda de um outro amigo para poder enterrar o corpo dessa criança num bosque, né? E pouco tempo depois, né, com a ajuda aí do proprietário do local onde eles moravam, né, depois de uma denúncia, eles acabaram sendo descobertos, né, eles foram encontrados todos muito desnutridos, porque eles se alimentavam praticamente de comidas de fast food não, de lojas de conveniência, né? Então, assim, era uma alimentação muito precária, né, pouco dinheiro, então eles poupavam muito também. E quando eles foram resgatados, né, a polícia chegou a conversar e tudo, e falou, olha, o proprietário disse que eram 4 crianças, então cadê a outra, né? E aí o mais velho falou, né, que aconteceu, né, indicou onde a criança estava enterrada e tudo mais, e eles foram, as autoridades foram até lá. Com isso, né, a imprensa caiu em cima, né, todo mundo foi atrás, então a mãe deles também acabou se entregando, né, ela foi presa, ela passou 3 anos presa por causa de abandono, né, de incapaz, e depois desses 3 anos, ela infelizmente recuperou aí a guarda das 2 meninas, né? O que eu acho um absurdo. E o menino mais velho, ele foi mandado para um reformatório. Ele foi acusado de ocultação de cadáver, mas como ele era muito, né, a situação horrível pela qual ele passou, eles acharam melhor levar o menino para um centro de acolhimento, porque, né, faria muito melhor a cabeça dele do que passar por um transtorno horrível de novo, né, maior do que ele já havia passado. No filme, a gente começa assistindo, né, a chegada deles ao apartamento, né? A mãe leva eles escondidos dentro de um caminhão da mudança, todos dentro de uma mala, cada filho dentro de uma mala. E quando eles chegam lá no apartamento, né, só o mais velho pode ir, normal, assim, né? Então o proprietário pensa que ela tem apenas um filho. E aí eles sobem lá no apartamento e aí eles vão abrindo a mala e tirando criança por criança e falando sobre as regras, ó. Vocês tenham cuidado de não falar alto, né? Não correr pela casa. Vocês não podem ir para a varanda, né? E só quem pode sair para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa lá fora é o Akira, que é o mais velho. O Akira ele estuda, né? Ele tem todo aquele acesso a tudo. Ele é diferente dos irmãos no filme. Então, como só o Akira pode sair, né? Ele tem toda a noção de cuidado com os irmãos dele e tudo mais, né? A mãe, ela está sempre saindo e tudo, é muito alheia ali, né? Quando tá dentro de casa, é uma mãe, tenta ser a melhor mãe possível e tudo, mas a gente nota que ela é bem relapsa, né? Praticamente quem é pai e mãe é o mais velho. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.